Uh, Já falamos aqui em aspectos absolutamente essenciais nesta questão, que tem a ver com o digital, com as tecnologias, neste caso digitais, com os programas, mas muito de pedagogia. E de facto, quando nós dizemos que o digital é necessário ser integrado nas escolas, temos que falar de uma integração que só faça sentido com a pedagogia, isto é, tem que haver estas duas áreas em simultâneo, porque ter um instrumento sem saber fazê-lo funcionar pedagogicamente é algo que terá consequências erradas e não terá o efeito que pretendemos. A Universidade Aberta, que é uma universidade que tem um sistema de ensino diferente, ou era diferente agora, se calhar, já não é tanto por força dos momentos que vivemos, mas de facto aquilo que já se fazia do ensino à distância com a Universidade Aberta, com a possibilidade de fazer cursos mesmo não sendo presenciais, é algo que agora já se torna não uma realidade, porque estamos oscilando entre o digital e o presencial, mas a minha pergunta para o António, e considerando todos estes aspectos que foram referidos, é: de facto o digital vem substituir alguma coisa, ou se o digital permite ir mais além noutras coisas? Porque há esta discussão que vai à volta do digital, que vai substituir ou que tem que substituir algo dentro das salas, ou até substituir os professores dentro da sala de aula, não é? Ouvimos por vezes esses comentários, mas o digital, a pedagogia e o professor continuam a ser elos fundamentais da aprendizagem e do ensino em qualquer nível, seja no superior, seja também nas escolas, no ensino básico e secundário. António, como é que perspectiva toda esta integração ou transição digital? Ficamos sem som, António. O microfone deve estar desativado. Isso, estávamos aqui com um problema técnico, já está resolvido. Olá a todos e a todas. Portanto, estava aqui eu a agradecer a questão ao Luís e a ouvir atentamente aquilo que a Sara disse e que a Sofia também disse. Eu acho muito interessante, de facto, ter aqui as duas perspectivas daquilo que é, de facto, uma professora que está efetivamente a fazer, que está no ativo relativamente àquilo que é a formação inicial e existir, de facto, aqui alguém que está imerso nessa realidade da própria formação. Respondendo à questão do Luís, obviamente que aqui a minha perspectiva está muito ligada àquilo que já foi referido. Eu, aliás, acrescentaria que para mim não existe, obviamente que existe uma ligação entre a pedagogia e o digital, mas para mim não faz sentido fazer a formação no digital sem ter, digamos assim, uma base pedagógica. Portanto, aqui o ponto de partida tem que ser sempre a dimensão pedagógica. E, portanto, eu gostava de sublinhar aqui a abordagem que tem que se fazer do ponto de vista instrumental e do ponto de vista da utilização da tecnologia como uma ferramenta que a Sofia sublinhou, em primeiro lugar, e, portanto, falou em ferramenta, mas mais do que isso é nós pensarmos exatamente naquilo que é a utilização da tecnologia do ponto de vista do trabalho em rede. Porque quando nós falamos em tecnologia, claramente quando falamos no digital, temos que ter esta dimensão mais da parte da utilização da tecnologia em sala de aula, que pode ser trabalhada em rede ou pode ser sem rede. Obviamente na Universidade Aberta, e portanto eu não estando aqui a querer, de facto, mostrar aquilo que é a realidade da Universidade Aberta, e portanto eu, neste tipo de intervenções, nem sequer falo em ensino à distância, porque hoje tem muito mais sentido nós falarmos em ambientes virtuais, ambientes em que trabalhamos em rede, ambientes em que claramente aqui o digital assume essa possibilidade de estender as salas de aula. Aquilo que aconteceu na Universidade Aberta foi apenas o continuar daquilo que era o seu trabalho, mas dar-lhe uma maior visibilidade, porque ficou, digamos assim, mais visível aquilo que é o trabalho nos ambientes virtuais. Mas hoje tem muito mais sentido, por exemplo, falar na Universidade Aberta como uma universidade virtual, uma universidade que trabalha em rede, do que propriamente falar em ensino à distância, porque essa foi uma realidade que não vivemos sequer na pandemia. O que nós vivemos na pandemia foi algo parecido na tentativa de trabalhar em rede, mas não dentro daquilo que é um trabalho sustentado dentro das diferentes gerações de educação à distância. Portanto, nós fomos experimentando uma realidade num determinado contexto que teve a ver com aquilo que foi a possibilidade dos professores se reinventarem numa situação nova e numa situação de guerra contra um vírus. Portanto, nós temos que claramente aprender com essa experiência, mas temos que pensar para além disso.
não é? Portanto, toda esta formação, e aqui aquilo que tivemos a falar do ponto de vista da formação, é fundamental esta integração, falou-se aqui, mas eu diria mais que, mais do que ter disciplinas de tecnologias, que tenham exatamente como é que me ensinem a trabalhar com o Kahoot ou com o Padlet ou com outras ferramentas, é muito mais importante nós pensarmos efetivamente como é que eu trabalho pedagogicamente com ambientes virtuais e com ambientes digitais, porque, por exemplo, nós, quando falamos e vou dar um exemplo mais concreto que preocupa muitos dos professores, para mim não faz sentido estar a falarmos de avaliação digital se não soubermos os fundamentos da avaliação que nós queremos desenvolver. Portanto, a avaliação é o fundamental. Se eu quero desenvolver a avaliação do ponto de vista do processo e do produto, aquilo que eu vou buscar ao digital é como é que eu, num ambiente digital, consigo colocar em prática aquilo que é a minha visão teórica ou conceptual sobre a avaliação. As atividades de aprendizagem é a mesma coisa. Eu não consigo desenvolver uma atividade de aprendizagem num ambiente virtual se não souber exatamente quais são os princípios para desenvolver uma atividade de aprendizagem. Ou seja, tem que haver uma ligação entre pedagogia e tecnologia, e por isso é que eu disse há pouco que a base do trabalho é dominar aquilo que é a dimensão pedagógica e depois conhecer a dimensão digital. Eu nem vou dizer dominar o digital, porque isso é uma coisa muito complexa. Dominar aquilo que possa ser a inteligência artificial ou os avanços da própria tecnologia é complicado. Eu próprio nunca utilizo o termo domínio. Agora, nós temos que claramente ter uma base, digamos assim, do que é a existência do trabalho docente. Nós somos professores, não somos programadores, nem somos informáticos. Portanto, claramente aquilo que nós temos que ter muito presente, seja na formação inicial, seja na formação contínua, eu até diria, Luís, porque até nos próprios cursos de profissionalização e serviço que nós temos na Universidade Aberta, portanto eu tenho aqui, obviamente não estando a Universidade Aberta a desenvolver formação inicial, tem sempre aqui uma parceria com a DGAI, e eu tenho estado muito ligado às unidades curriculares de tecnologias digitais na educação, e esta tem sido a minha visão, tem sido aquilo que eu procuro, de certa forma, que os professores em exercício, que não têm habilitação profissional, percebam exatamente a importância da integração do digital com esta vertente pedagógica. Aliás, os diferentes frameworks que existem, os modelos de formação, nenhum deles coloca o digital como um elemento central e nuclear e de uma forma separada. Portanto, para responder também diretamente ao Luís, não estamos aqui a falar daquilo que é a substituição, estamos a falar daquilo que é a potência, estamos a falar daquilo que é a riqueza, a oportunidade que o digital nos traz para enriquecer o processo educativo. Eu acho que até se fala demasiado em digital, coloca-se demasiado tanto a luz, o foco, o zoom no digital, que parece que agora a excelência profissional docente parece depender do uso do digital, e não podemos cair na tentação nem no erro de quanto mais digital, melhor. Pelo contrário, nós temos que perceber que isto é uma dimensão qualitativa da utilização do digital. Não me interessa que a Sofia utilize 80 mil softwares e tecnologias se não perceber exatamente qual é a fundamentação pedagógica da sua utilização. E, portanto, eu gostei de ouvir a Sofia dizer que tinha esta unidade curricular e esta, mas aqui claramente o que me interessa também perceber, e ela aí falou um pouco, é de perceber como é que há uma integração do ponto de vista quer da didática específica, não é? Do ponto de vista disciplinar, mas também numa abordagem pedagógica geral, percebendo exatamente quais são as teorias que sustentam aquilo que a Sara disse de uma abordagem mais magistral, uma abordagem mais colaborativa, uma abordagem mais construtivista, que isto muitas vezes é que falta numa visão mais macro e não naquilo que é fechado sobre o digital. E eu podia ter um discurso muito fácil sobre o digital trabalhando na Universidade Aberta, mas não estou aqui a defender o digital per si, ele não tem, digamos assim, não tem valor se for utilizado de uma forma inócua, sem um sentido pedagógico, sem uma intencionalidade pedagógica. Isso é que é fundamental, Luís. Eu acho que cada vez mais, quando se fala em plano de transição digital, devíamos falar em planos de capacitação pedagógica ao digital docente, tendo sempre esta ligação, até porque depois está lá muito presente isso nos frameworks utilizados pela Direção-Geral de Educação. Sim,
Luís, eu estou muito otimista porque vejo que este é um tempo de facto de mudança e de transformação e vejo os professores em Portugal a aderirem a esta transformação e a esta mudança. Eu acho que há aqui dois fatores e duas variáveis muito importantes quando nós falamos de sucesso do ponto de vista daquilo que é o ato educativo. Um que ainda não foi aqui falado, eu acho que é fundamental, é a paixão pela docência. Isso para mim é uma condição indispensável para nós conseguirmos ter sucesso. Não vale a pena nós estarmos aqui a falar nas diferentes dimensões científica, disciplinar, pedagógica, do uso do digital, sem efetivamente nós gostarmos daquilo que fazemos. E essa é logo uma condição indispensável para o sucesso. E o que eu vejo na classe docente portuguesa é que houve, durante a própria pandemia, aqui uma tentativa de reação muito forte. E, de facto, independentemente de ser uma formação mais individual ou uma formação mais colaborativa, o que eu vi também foi professores a trabalharem em rede, a utilizarem redes sociais como o Facebook, a formarem grupos e a tentarem efetivamente que a educação continuasse de pé e a funcionar. E isso foi conseguido, isso foi um sinal muito positivo e, portanto, a minha perspectiva é muito otimista, no sentido em que depois também foram conduzidas de políticas que, de certa forma, mostram que, do ponto de vista até conceptual, o caminho é este. Não é? O Luís, até enquanto diretor de um centro de formação, sabe que é fundamental e o papel indispensável daquilo que são os centros de formação, mas não só os centros de formação, as instituições do ensino superior, um diálogo que tem que existir com o Ministério, com instituições que têm responsabilidades do ponto de vista do desenvolvimento de recursos educativos digitais, de pensar esta transformação digital não apenas como a digitalização, que esse é um dos perigos associados, não é? De, eventualmente, perpetuarmos práticas digitalizando e, portanto, ou substituindo ou anulando, e não é isso que nós estamos a falar. E, portanto, quer esta motivação intrínseca, sobretudo a motivação intrínseca, quer aquilo que a Sara disse, que é fundamental, uma condição aqui sine qua non, é de facto nós termos esta dimensão pedagógica bem presente, e os professores portugueses têm, e portanto aquilo que nós temos que fazer é a utilização do digital com sentido, e portanto não estar a utilizar o digital e não perceber a sua intencionalidade pedagógica, como eu referi, faz com que o próprio digital tenha essa perda de valor. E, portanto, eu acho que até na minha perspectiva, os professores que vão ter mais sucesso e que vão continuar a ter sucesso são aqueles que têm uma boa base psicopedagógica, ou seja, que permite olhar para aquilo que me aparece e incorporar logo na minha prática, porque tem uma intencionalidade pedagógica. Portanto, o vazio da utilização instrumental da tecnologia faz com que, efetivamente, estes planos tecnológicos, estes planos de transição, de capacitação, possam entrar em falência porque não se percebe exatamente porque é que eu estou a utilizar determinadas tecnologias e determinadas ferramentas. Portanto, aqui a questão é sobretudo mentalidade e de cultura. Portanto, como o Luís dizia, e muito bem, se nós estamos a fazer isto, claramente tem que haver aqui uma mudança da própria mentalidade e da forma como nós olhamos para o digital. E, portanto, por isso é que eu sublinho aquela ideia de que andamos muitas vezes a olhar e continuamos a olhar para o digital como uma ferramenta, como um instrumento. E não é apenas isso, é um ambiente. A Sofia, eu tenho quase a convicção que a Sofia vive no digital. A Sofia está constantemente conectada no digital, seja em lazer, seja para a sua dimensão pedagógica, ela vive e conecta e cria relações e tem relações empáticas e cria até paixões com outras pessoas através da própria rede, no ambiente, não é no Kahoot, não é numa ferramenta utilizada especificamente, é perceber como é que eu me movimento nessa mesma realidade. E eu acho que o presente, Luís, não é o futuro. O presente é este. É de nós conseguirmos perceber como é que nós nos movimentamos, como é que nós circulamos e navegamos nos ambientes. A escola digital não pode ser apenas a escola pensada como a escola do tijolo. Tem que ser a escola digital, tem que ser pensada como uma escola digital que tem rede, que expande a sua ação para fora daquele espaço da própria escola física. E eu acho que isto ainda não foi bem percebido exatamente até onde é que pode ir esta escola digital, onde é que pode ir a rede, onde é que vai a comunicação síncrona e assíncrona, online, que a Sofia falou, onde é que nós vamos incorporar, uma coisa é falar em Kahoot, outra coisa é falar em Google Classroom, em Microsoft Teams, em escola virtual, de perceber exatamente como é que estes ambientes, que são autênticas plataformas
digitais de aprendizagem podem ser incorporadas no tal ecossistema de educação digital que a Comissão Europeia defende. Será que já percebemos o que é um ecossistema de educação digital, ou andam-nos a vender a palavra educação digital porque é uma questão de moda? Eu acho que grande parte de nós ainda não percebemos o que é que representa o conceito de educação digital e que formação é esta para a dimensão do pilar, não é? Que foi assumido como um pilar de educação digital, que a ciência e que o ensino superior já falava em educação digital há muitos anos, mas agora vamos ver se isto consegue de facto enraizar-se e ter uma vertente aqui mais forte. Eu, enquanto cientista e enquanto professor, tenho de facto uma visão muito otimista, Luís.